1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. E eu farei a leitura, irmãos, do versículo 13 até o 25, porque finalmente nós chegamos ao último sermão desse bloco aqui, que vai do 13 ao 25. E, por via de consequência, o último sermão também do próprio capítulo 1. Leitura do 13 ao 25, mas o sermão será a exposição dos versículos 23 a 25. 23 a 25 serão expostos, mas a leitura do 13 ao 25. Assim diz o Senhor nosso Deus: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos à obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Irmãos, pela manhã nós ouvimos o Senhor nos ensinar, a partir do versículo 22, sobre a purificação, e nesse contexto aqui, a ideia da santificação, como Deus nos santifica, nos purifica em nossas almas, em todo o nosso ser, através da obediência à verdade. Lembram? A obediência à verdade aqui é a ideia de você hiperouvir, você ouvir atentamente o que Deus diz em sua palavra e responder de forma obediente. E isso se manifesta no contexto aqui de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, sendo testemunhado no amor fraternal, no amor que nós temos pelos nossos irmãos. Um amor não fingido, isto é, um amor que é sincero, um amor que é constante, um amor que é verdadeiro. E aí, como eu expliquei pela manhã, irmãos, Pedro não está dizendo, não está usando o sentido de purificação aqui, como se fosse o meio pelo qual alguém é salvo. O pressuposto, na verdade, é que tal pessoa foi salva, foi purificada. Ora, nós ouvimos agora na leitura aqui de 1 de Pedro 1, do 13 até o versículo 21, de forma mais precisa, versículos 18 e 19. 19, ele fala sobre isso, que nós fomos assim, pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, nós fomos salvos. Então, não entenda o 22 como Pedro estivesse ensinando salvação por meio das obras, salvação por meio de obediência à verdade. Não, você foi resgatado, você foi assim purificado pelo sangue de Cristo, e aí você agora, o sentido de purificação usado por Pedro, é quanto à nossa santificação, a resposta obediente, assim, à obra de salvação do nosso Deus em nossas vidas. Isso vai ficar mais claro ainda agora, no versículo 23, que ele vai dizer, veja, por que você vai buscar, ou como é que você vai crescer na purificação? Com base em quê? Você cresce na purificação, você purifica a sua alma, você obedece à verdade, amando o seu próximo. Por quê? Versículo 23. Pois fostes
regenerados, não de semente corruptível. Então, pergunta é, por que devemos nos amar uns aos outros? Pedro diz, em poucas palavras, pois vocês foram, ou vocês nasceram de novo. Essa é a razão. Você ama ao seu irmão porque você nasceu de novo. Você experimentou regeneração. No primeiro capítulo dessa epístola aqui de Pedro, ele cita o nascimento espiritual pelo menos 2 vezes. Aqui no versículo 23, e volte um pouco para o versículo 3. No versículo 3, ele também fala sobre isso. Ele diz, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Percebe? É um tema que Pedro ele já tinha abordado e agora volta a esse assunto para se referir aqui ao nosso procedimento para com nossos irmãos. Irmãos, o verbo regenerar significa basicamente que o Senhor Deus nos concedeu uma nova vida espiritual. E sem essa vida, como diz Jesus, nosso Senhor, lá em João 3, nós não podemos entrar no reino de Deus. É uma condição sine qua non. Você só pode ver o reino de Deus, só pode entrar no reino de Deus, você pode fazer parte do reino de Deus se você de fato nascer do alto. Observe também algo importante aqui nesse versículo 23. Na verdade, não apenas somente nele, mas na teologia acerca da regeneração. A regeneração, ou na regeneração, o indivíduo, nós somos passivos. Deus é quem gera em nós o novo nascimento, é quem nos faz assim nascer novamente. Uma boa imagem para isso, uma boa ilustração disso, é o que aconteceu com relação ao seu nascimento natural. Você não teve nenhuma participação, nenhuma responsabilidade quanto a isso. Os seus pais, quando se uniram, assim foram os instrumentos que Deus usou para que você tivesse, ou fosse concebido, tivesse vida. O próprio Deus, ele concedeu vida certamente, e usou dos seus pais como instrumentos para que isso acontecesse. Mas você, que recebeu vida, não teve nenhuma participação nesse processo. Digo, como responsável por isso. Regeneração, irmãos, ou renascimento, é o resultado da obra imediata do Espírito Santo em nossos corações. Que antes, qual era a nossa condição? Paulo fala aos Efésios no capítulo 2, estávamos mortos em delitos e pecados, mas pela obra vivificadora do Santo Espírito, nós nascemos de novo. Você que está em Cristo Jesus só está porque o próprio Deus o ressuscitou da morte espiritual. O que ele fez conosco, meus irmãos, foi assim nos dar a nova vida. Nos deu um desejo, um amor sincero, não fingido, pelo próprio Deus, bem como também pelos nossos irmãos. Algo que por natureza nós não tínhamos em nós. Na verdade, nossa natureza era completamente entregue assim ao pecado. Percebe? O que você recebeu não foi simplesmente o potencial de transformação, não. Você que está em Cristo tornou-se uma pessoa transformada. E a regeneração, meus irmãos, é o início da vida cristã. E aqui eu digo com relação a uma comunhão verdadeira e íntima com o Senhor, interiormente falando. Como assim, pastor? Alguém pode nascer na fé cristã, e tal pessoa que nasce na fé cristã, no aspecto, no âmbito visível, ela faz parte de fato do corpo de Cristo. Mas enquanto tal pessoa não experimentar o novo nascimento, enquanto nossos filhos, por exemplo, não experimentarem o novo nascimento, de fato, falando no sentido último, a vida cristã deles não começou. Uma vida de comunhão verdadeira com o Senhor Deus. Isso só é externo, só é aparente, só é visível, que tem todo o seu valor, certamente, mas que, se não houver transformação interna, se a alma não experimentar, se o coração não for transformado, logo tal pessoa será assim condenada. Veja, é uma obra, como os teólogos chamam, monergística. Significa dizer
que apenas uma pessoa está envolvida nela, e é o Senhor Deus. O único que realiza a obra da regeneração é o Senhor nosso Deus. Você não tem nenhuma participação nela, você não pode escolher nascer de novo, você não pode fazer com que outra pessoa venha nascer novamente. Você o que pode fazer é anunciar o Evangelho, testemunhar da graça, orar por tal pessoa, mas só Deus pode fazer alguém nascer novamente. E uma vez nascidos de novo, como diz o versículo 22, nós somos ativos no processo da purificação de si mesmos. Eu quero que você veja isso mais uma vez no texto, veja. Conectado isso daqui. 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Ou colocando de outra maneira, uma vez que vocês foram regenerados, uma vez que vocês nasceram de novo, vocês agora buscam a purificação. É como se Pedro, como se não, ele está fazendo isso, ele está primeiro falando do imperativo, no versículo 22, para só então depois, no 23, ele vai mostrar o indicativo. Como assim? No 22, o foco dele é na nossa resposta ao que Deus fez por nós. O imperativo, vocês devem fazer isso, vocês devem prosseguir assim. Em resposta. E aí no 23 vem a razão. Por quê? Qual é o fundamento disso? Porque Deus fez isso por nós. Porque Deus nos fez nascer novamente. É por essa razão. Então, você não alcança a purificação cada vez maior, um grau maior de purificação, de santificação no Senhor Deus, a despeito da sua condição, da sua natureza. Não, você faz isso porque a sua natureza agora, ela é outra. Você nasceu do Espírito Santo de Deus. Isso nos lembra, meus irmãos, na verdade esse tema, teologicamente, é impossível a gente não lembrar de João capítulo 3, quando Nicodemos, aquele homem tão importante no Sinédrio, ele pergunta para o próprio Senhor Jesus Cristo: como pode um homem nascer sendo velho? Como é que o Senhor ensina? O Senhor ensina a Nicodemos exatamente mostrando a natureza do nascimento espiritual. Você pergunte, mas pastor, como é que eu consigo identificar isso na minha própria vida? Uma das formas, uma das maneiras é você observar na sua vida se você de fato tem fé no Filho de Deus como seu Senhor e Salvador. Suficiente. Se de fato sua fé é verdadeira no Senhor. Além disso, irmãos, o texto grego aqui do versículo 23, ele indica que essa regeneração espiritual ocorreu no passado. Veja que isso tem uma conexão também com 22, como eu falei pela manhã. Ela ocorreu no passado, mas ela tem um significado duradouro para o presente e para o futuro. Como assim, pastor? Alguém que nasceu novamente, isso aconteceu no passado, você nasceu de novo, quando o Senhor te regenerou, mas isso traz implicações para o presente e para o futuro. Ou seja, os efeitos do novo nascimento, você vai demonstrar em sua vida. Colocando em outras palavras, quem de fato nasceu de novo, não pode retratar isso como apenas uma experiência do passado. De fato, o ato já aconteceu, não se repete, isso é de uma vez por todas, mas os frutos disso serão vistos continuamente na sua vida, durante toda ela. Quero que você ouça o que diz a nossa confissão de fé sobre esse assunto. Na verdade, a nossa confissão de fé, ela, no capítulo 13 da santificação, na seção primeira, ela vai correlacionar esses dois assuntos teológicos, tanto a regeneração como também a santificação. Diz assim, seção 1, só o início dela. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo um novo coração e novo espírito criado em si, são, além disso, santificados real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. Irmãos, da mesma forma como o apóstolo Pedro faz aqui no versículo 22, versículos 22 e 23, a nossa confissão de fé ensina. Na verdade, ela está sendo fiel exatamente ao que diz a palavra de Deus quanto a isso. Regeneração e santificação andam juntas. Quem nasceu de novo, crescerá
em santidade. Eis aqui uma demonstração de que você de fato nasceu de novo. Se quando você olha para a sua vida e compara com a palavra de Deus, você tem visto esse crescimento, que por vezes, pode demonstrar imperfeição, algumas quedas ao longo do caminho, mas continuamente, pela graça de Deus, você persevera, crescendo na obediência, no conhecimento, no temor, na santidade, na piedade, diante do Senhor Deus. Pedro diz ainda, veja, versículo 23, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Agora observe como o apóstolo Pedro ele descreve a regeneração, primeiro de modo negativo, e em seguida de modo positivo. Negativo e positivo. Negativo, não de semente corruptível, e aí vem o positivo, mas de incorruptível. Irmãos, uma das características da semente é que ela é criada para morrer. Isto é, a semente ela perde a sua própria forma no processo de geração de vida. O nosso Senhor Jesus, ele ilustrou essa verdade lá para Filipe e os gregos, em João 12, 24, quando diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E agora veja, quanto ao aspecto positivo, o nosso Senhor também, falando sobre isso, ele disse assim, ao interpretar ali a parábola do semeador para seus discípulos, Lucas 8:11, este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus, isto é, a palavra de Deus, como diz Pedro aqui também, ela é incorruptível, ela quem regenera, dá vida, sustenta e ainda assim permanece a mesma ao longo de todo o processo. Deus oferece a semente incorruptível por meio da sua palavra. Interessante como na primeira epístola de João, o apóstolo diz que depois que ocorre o nascimento espiritual, ou seja, nascermos de novo, da parte de Deus, a semente de Deus permanece. Lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. A semente, meus irmãos, é a natureza divina de Deus, habitando dentro do Filho de Deus, do servo de Deus. E aqui Pedro, no versículo 23, ele associa a semente incorruptível à palavra de Deus, que é viva e permanente. A semente pela qual nós renascemos, ou seja, nascemos de novo, não é semente corruptível, como nos diz o apóstolo, mas semente incorruptível. Quando Deus regenera uma alma para a vida e o Espírito Santo estimula aquela semente, ela não pode perecer. Há um contraste aqui. Pedro continua, meus irmãos, para dizer que tudo isso ocorre por meio do Espírito. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Veja, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Com esses adjetivos aqui que Pedro utiliza, ele chama a nossa atenção com um foco maior agora para a palavra de Deus. A palavra mediante, que aparece aí no texto, veja, ou por meio de, ela é ressaltada. Pedro intencionalmente faz isso, nos mostrando essas características da palavra. Ela é viva, ela pulsa com vida, é o próprio poder de Deus, pois essa palavra é, por assim dizer, energizada pelo próprio Deus. Você lembra de Romanos 1,16? Quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação? Pois é por meio dessa palavra, mediante ou por meio dela, que o Senhor Deus assim nos regenera. No seu último sermão, Lutero ele expressou algo interessante sobre isso. Ele disse o seguinte: se você não quiser que Deus fale com você todos os dias na sua casa, ou na igreja, ou na paróquia, você já sabe, procure algo diferente. Aí ele diz assim, tente encontrar a túnica do Senhor Jesus, ele indica o local onde ele estaria supostamente,
Ou então vá ao local onde estão guardadas as calças de José e a bata de Maria. Vá até lá e gaste seu dinheiro. Compre indulgências e o lixo de segunda mão do Papa. Interessante, irmãos, porque os camponeses eles faziam peregrinações a esses lugares, porque acreditavam que existia algum tipo de poder nas calças de José ou no leite de Maria. Mas o apóstolo Pedro nessa noite nos lembra que é nesses lugares que o nosso Deus depositou o seu poder. O poder de Deus não se encontra nessas coisas, nem mesmo na novidade de algum programa eclesiástico, ou até mesmo na eloquência de um pregador. O poder de Deus está na sua palavra. Na sua palavra. Como diz Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, a palavra é viva. E essa mesma palavra que é viva, incorruptível, essa palavra produz vida. Vida. Tenha em mente isso. Você foi regenerado pelo poder do Santo Espírito, pela palavra de Deus, e é esta mesma palavra que te sustenta a tua vida espiritual diariamente. É essa palavra que te alimenta, que te supre todos os dias. Com base nisso, eu quero que você medite e responda. Se a origem da sua vida nova, da sua nova vida, é uma semente incorruptível, por que ainda você alimenta em sua vida práticas, pensamentos e afetos que pertencem àquilo que é corruptível? Percebe a incoerência aqui? Você nasceu de novo por meio daquilo que é incorruptível, você é sustentado através daquilo que é incorruptível, a palavra viva do nosso Deus. Então, por que é que você, que tem nova vida, alimenta práticas, afetos, pensamentos que pertencem ao que é corruptível? Se foi pela palavra viva e permanente que você nasceu de novo, qual é, de fato, o lugar dessa palavra na sua rotina? Ela governa? Ela governa suas atitudes, suas ações, seus pensamentos? Ou ela apenas serve para você como um informe? Como se fosse um mero jornal, que você abre, lê as notícias, se mantém informado, ok, legal e pronto. Alimentando cada vez mais o seu intelecto, sabendo várias informações sobre a Bíblia, sobre teologia, mas não, de fato, governando as suas atitudes. E lembrando aqui, o que nós ouvimos na proposição principal desse texto, acerca da nossa identidade, irmãos. Ora, a sua identidade, agora, cristã, verdadeira em Cristo, está enraizada nessa origem que é eterna, ou ela ainda oscila conforme as circunstâncias, opiniões e reconhecimentos passageiros? Note aqui o absurdo que é isso. Você nasceu pela palavra, é sustentado pela palavra que é permanente, que dura para sempre. Como é que você pode ser, então, moldado ou oscilar conforme as circunstâncias da vida? Em último lugar, antes de passar para os próximos versículos, pergunte para você mesmo essa noite: estou vivendo como alguém que realmente nasceu de novo? Ou apenas como alguém que aprendeu a linguagem do novo nascimento? Talvez, se houvesse aqui algumas perguntas fossem feitas para você, teológicas, depois do culto, uma entrevista, e te perguntasse: descreva para mim o que é o novo nascimento. Fale sobre regeneração à luz da palavra de Deus, explique o conceito teológico, fundamente biblicamente. É possível, e assim eu espero, que vários aqui pudessem responder essa pergunta com tranquilidade. Tenho informações teológicas suficientes para poder responder. Essa pergunta é: você vive como alguém que nasceu de novo?
Você vive como alguém que nasceu de novo? Ou a sua vida é semelhante à que você tinha antes de conhecer a Cristo? Talvez a única diferença seja porque agora você vem para a igreja, o que é algo muito bom de fato. Mas talvez seja somente essa diferença. Você consegue mensurar a profundidade da expressão que o apóstolo Pedro utiliza aqui e outros autores, o próprio Cristo usou para Nicodemos? Nascer de novo. Quantas vezes, meus irmãos, em nossa caminhada, quando a gente medita sobre os nossos problemas e dificuldades, surge no nosso coração o seguinte desejo: eu queria ter outra vida, eu queria ter nascido em outro país, eu queria ter tido outra família, eu queria estar em outro contexto, eu queria uma nova vida. Mas percebe a ironia disso? Se você está em Cristo, Deus te concedeu uma nova vida. O que não significa necessariamente sair do seu país, pode acontecer, é claro, pela providência de Deus, mas não necessariamente. Não significa necessariamente romper os laços familiares, mas Ele te deu uma nova família. Ele te deu um novo contexto para viver, uma nova realidade em Cristo. O anseio da tua alma, por vezes, que é fugir do teu contexto e uma nova vida você obter, se você está em Cristo, o Senhor já te deu. A pergunta é: a sua vida manifesta isso? O novo nascimento? Na sequência, o apóstolo Pedro diz ainda, versículos 24 e 25, observe: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O que o apóstolo faz agora, e na verdade tem sido a sua prática durante todo esse capítulo primeiro, e assim continuará nos capítulos subsequentes, é fazer uso das Sagradas Escrituras, citando aqui o Antigo Testamento. E ele faz isso, irmãos, de forma maravilhosa, para sustentar o seu ensino. O apóstolo Pedro está fundamentando a sua instrução com base na revelação já dada. A semelhança que os profetas fizeram na antiga aliança, os apóstolos assim também deram continuidade à mesma tradição. Sim, o Senhor Deus concedeu mais revelação, e eles foram inspirados escrevendo e trazendo isso, mas fundamentando isso com base na revelação já entregue. E ao longo da sua epístola, Pedro cita várias vezes o Antigo Testamento, irmãos. E como eu falei pela manhã, ele parece dar aqui uma certa preferência às profecias de Isaías, pois ele faz mais citações dela, das referências de Isaías, do que a outros textos. E aqui ele fala do texto, ele cita o texto aqui de forma não totalmente literal, mas boa parte do texto, Isaías 40, falando sobre a fragilidade do homem, como comparada à da erva, que um dia existe e no outro dia, no dia seguinte, se foi. E em toda a sua glória, como flores do campo, a erva murcha e as flores caem. Medite nisso nesse momento. A beleza de uma flor, que é muitas vezes impressionante, é efêmera. Especialmente no clima tropical ou subtropical. E aí o apóstolo Pedro, a palavra de Deus no Antigo e Novo Testamento, traz essa imagem para nós, de algo belo, criado pelo Senhor Deus, mas que é passageiro. E compara isso, e eu quero que você faça isso nesse momento, com a glória humana. Os talentos, as conquistas, as riquezas, a tua aparência que tu tanto valoriza, é passageira. Assim como a erva, assim como a flor do campo. Sopram os ventos de transformações e mais que depressa
removem toda a glória e a honra, irmãos. Ele usa a ilustração da erva e sua flor apenas para enfatizar o contraste entre o caráter temporal do ser humano e a permanência da palavra de Deus. Enquanto você e eu, nós somos passageiros, tudo que temos e somos passa rapidamente, a palavra do Senhor nosso Deus permanece para sempre. Diz o texto, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Interessante porque, mesmo que a gente deixasse de lado todo o resto, a citação que Pedro faz aqui, a frase de conclusão é colocada de tal modo que fique gravada em nossas memórias. Não tem como você esquecer disso. Não é possível. A palavra do Senhor nosso Deus permanece para sempre. A mudança que Pedro faz aqui de a palavra de nosso Deus para a palavra do Senhor, eu quero que você veja isso no texto, ela é intencional. No 23 ele fala, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aí no 25, a palavra do Senhor. Ora, pastor, qual é a razão de Pedro fazer isso? No Novo Testamento, a palavra aqui para Senhor é a palavra Kyrios, que era usada sobretudo para se referir ao Senhor Jesus, como Senhor. E essa palavra é a palavra equivalente do Novo Testamento para a palavra, para o nome pactual do Senhor Deus no Antigo Testamento. Yahvé. Isto é, quando os autores do Novo Testamento utilizam a palavra Senhor para Jesus, estão dizendo que ele é o mesmo Yahvé do Antigo Testamento. Colocando de outra maneira, com o termo Senhor aqui, o apóstolo Pedro ele realça a divindade de Jesus Cristo, mostrando que a palavra de Deus é a palavra do Senhor Jesus. Por esse motivo, meus irmãos, Pedro encerra essa sessão com as seguintes palavras. Observe a conexão aqui, versículo 25. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Os apóstolos proclamaram exatamente o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sim, irmãos, o nosso Deus revelou-se em Cristo, cujo evangelho dos apóstolos, ou no caso, os apóstolos, proclamaram aos gentios e aos judeus este evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra permanente da revelação de Deus em seu Filho também foi levada aos leitores da carta de Pedro, pois eles próprios tinham ouvido a mensagem peremptória do Evangelho de Jesus. Volte para o versículo 12, mais uma vez, versículo 12 do capítulo 1. Veja a conexão. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Ou seja, vos pregaram o Evangelho. Que Evangelho? Versículo 25. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Palavra do Senhor. O Evangelho da graça, anunciado pelos apóstolos. Pedro diz que a palavra ela é permanente, irmãos. Esse é o seu foco aqui nessa parte final do capítulo 1. Então eu pergunto a você, à luz do ensino apostólico aqui, entendendo que você é passageiro, que tudo que você constrói nessa terra, se não tiver peso de eternidade, não for feito para o Senhor, para a glória do Senhor, perante a face do Senhor, vai ficar por aqui mesmo. Entendendo tudo isso e comparando, contrastando com a permanência da palavra de Deus, eu pergunto para você. Você tem construído a sua identidade com base naquilo que é passageiro? Lembra do que Pedro nos ensina aqui a partir do versículo 13? Sobre quem somos em Cristo. Percebe o perigo que há quando nós somos mais conhecidos por outras coisas do que como cristãos?
Quando alguém pensa a seu respeito, quando alguém fala a seu respeito, qual é a primeira coisa que é dita sobre você? Ou entre as primeiras, pelo menos. Você é mais identificado pelas pessoas com relação ao quê? É bem verdade que, dependendo do contexto, isso pode variar, a gente sabe. Mas, em termos gerais, até mesmo entre os ímpios, e ainda mais entre eles, é claro, precisamos ser conhecidos pela nossa identidade. Como foi dito tantas vezes no passado por outros, não é? Nós não somos agentes secretos de nosso Deus. A nossa vida, nesse sentido, quanto à nossa identidade cristã, tem que ser exposta para todos. Todos aqueles que nos conhecem devem nos identificar como cristãos. E dar testemunho. Olha, aquele homem, aquela mulher é discípulo de Cristo. Serve a Cristo. Ama a Cristo. Pelo que você é conhecido? A tua identidade, ela é firmada em quê? Naquilo que é passageiro? Quantas vezes a gente está preocupado em ser conhecido, ficar famoso, que já é uma tolice, uma futilidade isso por si só, por coisas que não têm nenhum peso, que são vãs. Não é exatamente essa realidade que a gente vive nas redes sociais? Quantas pessoas ficaram conhecidas por vídeos curtos nas redes sociais? Irmãos, pelas maiores bobagens possíveis, que em qualquer outro contexto ninguém nem saberia quem era aquele indivíduo, não teria a menor ideia que ele existia, mas ficou conhecido, ganhou fama por uma coisa que não tem nenhum peso. Mas assim como foi rápida a sua ascensão, rápido também foi a sua passagem. E aí, para se manter no auge ou ser visto frequentemente, tem que estar sempre produzindo algum conteúdo novo. Ainda que seja um conteúdo totalmente idiotizado. Mas tem que estar sempre promovendo alguma coisa para que as pessoas possam ficar lembrando daquela pessoa. Você já meditou nisso? Uma pessoa que firma a sua identidade em uma coisa tão fútil, tão passageira. E isso pode aplicar em várias coisas. Pessoas que são assim chamadas produtores de conteúdo, com várias coisas insignificantes, que não tem nenhuma relevância para a eternidade. Como é que você é conhecido? Ou sobre o que você constrói a sua identidade? Você investe mais energia no que é temporal do que naquilo que é eterno? Veja, a palavra de Deus não está dizendo a você nessa noite para você ser negligente com aquilo que é temporal, mas é tratar como temporal e tratar essas coisas à luz da eternidade. O casamento, eu não defendo tal posição de que ele haverá na nova céu e nova terra. Ele é temporal nesse sentido. Ele é temporal, ele é só para esse período agora. Ele não continuará como nós conhecemos o casamento entre homem e mulher na eternidade. Então, portanto, agora nós vamos tratar nossos cônjuges de forma negligente? É claro que não. Então não é porque algo vai durar somente esse período aqui que nós vamos ser irresponsáveis para com essas coisas. Mas é vivê-las, experimentá-las para a glória do nosso Deus, para a eternidade. É dessa forma. Pois bem, você investe mais tempo naquilo que é temporal do que naquilo que é eterno. A sua agenda diária revela confiança na palavra permanente de Deus? Se tudo ao seu redor murchar, você permanece de pé? Percebe? Se a tua confiança estiver no teu dinheiro, na tua aparência, nessas coisas que são passageiras, na tua saúde, se estiver nestas coisas, basta que isso aconteça. Basta que uma delas ou algumas delas murchem, sequem,
você também vai definhar. E da pior forma possível, porque a sua fé vai morrer, provando-se assim não ser uma fé verdadeira. Se toda a carne é como a erva, a pergunta que você deve responder essa noite é: por que você ainda vive como se a sua força, juventude, influência, estabilidade, tudo isso fosse algo permanente? Não é assim que a gente trata essas coisas muitas vezes? E eu que estou chegando agora, se for da vontade de Deus, 35, quase 40, caminhando para os 40, isso fica ainda mais perceptível com o passar dos tempos, meus irmãos. Como o tempo passa rápido. Um dia desse, eu estava com os meus pais, na dependência total deles, vivendo na casa deles. Essas lembranças da infância vêm à minha mente e eu vejo como passou rápido. Como foi rápido. Não foi assim para você? Como é que a gente ainda pode colocar a nossa esperança e a nossa firmeza, a nossa fé em nossa força, em nossa estabilidade, em nossa juventude, que passa como a erva, que passa como a flor? Ora, se a glória humana é como a flor que cai, meus irmãos, quanto do seu esforço, quanto do nosso esforço está direcionado a preservar aparências e reconhecimento que inevitavelmente desaparecerão. A gente passa a vida todinha correndo por coisas que vão passar rapidamente. Pense com relação a alguém que é um esportista, seja um esporte individual ou coletivo. Ele passa anos ali trabalhando, se esforçando, treinando para alcançar o objetivo. Quando ele finalmente alcança a sua conquista, seja um título, uma medalha, ele se dá conta que aquilo é passageiro. Muitas pessoas, a maioria não vai nem lembrar disso. Eu não estou falando com isso que seja errado em si, todo tipo de esporte. Não é esse o ponto. É colocar o seu coração no seu devido lugar. Esse é o ponto. É não tratar ou não viver a sua vida para estas coisas efêmeras. O reconhecimento que você tanto busca no trabalho, ele não tem peso de eternidade. Vai passar. Vai passar. As suas decisões são guiadas pela consciência da sua transitoriedade da vida ou pela ilusão de controle e permanência. Aquela falsa sensação que nós temos, estamos no controle de nossas vidas. Até que algo aconteça. Se a palavra do Senhor permanece para sempre, meus irmãos, estamos investindo o nosso tempo naquilo que permanece ou naquilo que seca rapidamente. Se tudo ao nosso redor, quando a gente olha para esse mundo perverso, está em processo de declínio, a pergunta é: a palavra de Deus, a palavra do Senhor que Pedro cita aqui, tem sido o nosso fundamento estável? Ou apenas um complemento religioso em meio à instabilidade? Como aqueles que usam a palavra de Deus apenas quando estão ali necessitados. Vem um sentimento de tristeza sobre o coração, alguma dificuldade em sua vida, e essas pessoas dizem que vão buscar a Deus agora. Quão hipócrita é você quando age assim? Que demonstra algum tipo de busca ao Senhor, de fidelidade ao Senhor, quando o cerco aperta. A semelhança que aconteceu lá em Jeremias 34. O cerco estava se fechando, agora vamos buscar ao Senhor. Quando aparentemente a coisa estava se demonstrando ficar mais tranquila, a gente relaxa. Isso é hipocrisia. A palavra do nosso Deus deve ser nosso fundamento estável em qualquer circunstância. Pedro nos ensina aqui que a palavra, a mesma que nos regenerou, é aquela que nos sustentará até o fim, irmãos. Nada
possui menos valor do que o jornal de ontem. Já parou para pensar nisso? Notícias já são ultrapassadas. Livros, por exemplo, têm uma sobrevida maior. É impressionante como algumas pessoas têm dificuldade em ler clássicos, livros antigos. Mas tem sim o seu valor. Mas até estes livros vão e vêm. Nós somos como ervas que murcham com o tempo seco. Somos como flores que florescem com toda a sua glória e beleza, mas que murcham e caem. Mas como é diferente a palavra do Senhor nosso Deus, que permanece para sempre. Quer uma prova disso? 2000 anos depois de Pedro ter escrito estas palavras, exatamente hoje, 1º de março de 2026, nos reunimos em torno dela. Estamos aqui ouvindo esta palavra que nos foi evangelizada, resistindo a toda crítica e hostilidade que é lançada contra ela, irmãos. E assim nós estamos com esse testemunho, expressando o que um poeta falou no passado. Continuem martelando, mãos hostis, seus martelos quebram. A bigorna de Deus resiste. Ela permanece para sempre. Os críticos da palavra, malditos sejam todos eles, aqueles que tentam distorcer o evangelho da graça, que atacam o texto original, hebraico, grego, aramaico, aqueles que fazem revisões no texto, estraçalham doutrinas, não conseguem acabar com a palavra que permanece para sempre. Eu quero concluir esse sermão, meus irmãos, e essa última parte, esse capítulo 1, voltando para o que nós ouvimos no início do sermão da manhã, sobre estarmos diante do Senhor nosso Deus. E agora eu quero citar aqui, de forma mais direta ainda, um teólogo bastante conhecido na história da igreja, que expressou isso muito bem em sua vida. R.C. Sproul, ele diz o seguinte: Sproul: quando tive de pregar pela primeira vez na presença do meu mentor, John Gessner, fiquei muito intimidado. Eu estava excessivamente nervoso por causa da sua presença na congregação. Confessei isso a ele, e quando ele me perguntou o motivo, eu disse: estou com medo de cometer alguma gafe teológica ou algum erro exegético e envergonhar não só a mim mesmo, mas também a igreja. Isso Sproul falando para o seu mentor. Então ele respondeu: por que você deveria ter tanto medo de pregar na presença de homens, se Deus ouve cada palavra que você diz? Irmãos, Pedro vem nos chamando para termos consciência de estarmos vivendo a nossa vida perante a face de Deus. Corandel inclui não só a noção de viver perante a face de Deus, mas também de viver sob a soberania de Deus e para a glória de Deus, perante sua face, sob sua autoridade e para a sua glória. Corandel capta fielmente a essência da vida cristã. Quantas vezes ficamos intimidados na presença de homens? Quantas vezes nós pensamos várias vezes quais palavras vamos utilizar para falar naquele momento, para aquela pessoa? Tudo bem, dependendo da circunstância, de fato tem que se preparar mesmo para poder falar. Mas muito mais deveríamos assim agir perante o nosso Deus, todos os dias e em todos os momentos da nossa vida. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. O mesmo evangelho da graça e do poder de Deus, que assim foi instrumento da salvação daqueles leitores de Pedro e também da sua santificação. A mesma palavra, irmãos, é usada por Deus nessa noite para te purificar, para nos purificar. Você que já nasceu de novo, que está em Cristo, tem uma nova identidade no Senhor. O Senhor Deus nos ordena então: obedeçamos a verdade, ouçamos o evangelho do Senhor e coloquemos em prática a sua palavra. Amém.
Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos por tua palavra, pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo, por ouvirmos essa noite o Senhor nos alimentar, o Senhor nos instruir, o Senhor nos direcionar por essa palavra do Senhor, que é viva e permanece para sempre. Te louvamos, ó Deus, por termos nascido novamente, pelo teu Santo Espírito, assim termos nova vida em Cristo, e por essa mesma palavra do Santo Espírito sermos sustentados diariamente. Eu rogo ao Senhor, Deus, pelo teu povo, por todos nós, para que estejamos firmados na palavra do Senhor que permanece para sempre, e que nenhuma circunstância, nenhum vento de doutrina, de falsa doutrina, nada, ó Deus, nenhum ataque do inimigo venha nos derrubar, a nos tirar da tua presença. Assim, ó Deus, nos guarda, nos livra do mal, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.